O texto é Atos 26, de 19 a 29. A obediência à visão celestial. Mas vamos ler Hebreus 12, 14 a 23. Hebreus 12, 14 a 23 diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para vossos pés, para que o que manquejava não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem, e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão e às trevas, e à tempestade, e aos unidos da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegaste ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares dos anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Agora o nosso texto está em Atos 26. Atos 26, versículos 19 até o 29. Atos 26, 19 a 29. Diz assim a palavra do Senhor: por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disto, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuraram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer, isto é, que Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo ele isso, em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: não deliro, ó potentíssimo Festo. Antes digo palavras de verdade e de são juízo, porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disto lhe é oculto, porque isto não se faz em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei? Agripa: bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: por pouco que me queres persuadir a que me faça um cristão? E disse Paulo: provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo se tornassem tais como eu, exceto essas algemas. A obediência à visão celestial. Alguns personagens bíblicos, a palavra de Deus narra, receberam a visão de Jesus Cristo em glória. Estevão foi um, lá em Atos 7, 55 e 56, antes de entregar o Espírito, ele viu o Senhor assentado à destra de Deus. João, lá em Apocalipse 1, de 12 a 16, ele viu o Senhor Jesus Cristo, além de ter convivido com o Senhor Jesus Cristo, mas ele viu o Senhor em glória. Então o próprio apóstolo Paulo, ele encontrou o Senhor Jesus Cristo no caminho para Damasco. Lá em Atos 9, de 1 a 19, narra esse encontro com o Senhor. Paulo viu aquela luz resplandecente que o cegou e aquela voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Então as escrituras mostram
E dizem que Paulo, ele viu a luz, mas nós não sabemos se realmente ele viu Jesus Cristo, além de ver na glória, se ele viu Jesus Cristo pessoalmente. Mas não importa isso, mas ele viu a glória do Salvador. Então, hoje, se alguém disser para ti que viu Jesus Cristo na glória, não creia. Por quê? Porque isso foi no passado. Ainda as Escrituras não estavam completa, escrita. Hoje nós temos a palavra de Deus para que nós possamos ver Jesus Cristo através da palavra. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, o Verbo, a palavra, nós temos a palavra escrita para que nós possamos ver a revelação de Deus ao homem, para que ele possa crer em Jesus Cristo como Salvador. Então a Bíblia, ela está completa em nossos dias e é a forma como Deus se manifesta. Por isso que nós pregamos a palavra de Deus a cada culto, abrimos a palavra de Deus. Não é o pensamento meu que é entregue aqui, não, é aquilo que Deus coloca pelo Espírito Santo no meu coração para que eu possa transmitir aos ouvintes. Por quê? Porque é a palavra de Deus, para que Deus possa, através da sua palavra, se revelar ao salvo em Cristo Jesus e também àquele que ainda não conhece Jesus Cristo como Salvador. Ah, mas o salvo precisa revelação? Sim, ele precisa a dia conhecer melhor o Salvador para poder andar nos passos do Senhor aqui nesse mundo. Isso só através da palavra aberta para que ele possa conhecer. Então, ninguém pode contradizer a palavra de Deus lá em Apocalipse 22, 18. Tudo que foi escrito e nada mais deve ser acrescentado. 2 Coríntios 5, 7. Porque nós andamos pela fé e não pela vista, não por ver. Nós andamos com base na palavra de Deus. Lembra de Tomé, quando Jesus apareceu aos discípulos e Tomé estava ocupado com as coisas do mundo, porque ele não estava reunido com os discípulos, e disseram para ele, nós vimos o Salvador. E ele disse, eu não vou crer se eu não ver ele pessoalmente, se eu não tocar aonde foi perfurada a mão e o lado de Jesus Cristo, eu não vou crer. E aí Jesus Cristo, mais tarde, aparece, Tomé está junto com os apóstolos, e Jesus Cristo repreende ele, para que ele pudesse crer, não porque viu, mas pela palavra do Senhor. Então nós não precisamos ver para crer, nós temos a palavra do Senhor, mas bem-aventurado é aquele que não viu, mas crê. Nós somos muito mais bem-aventurados, por quê? Porque nós colocamos a fé naquilo que está escrito e é a palavra do Senhor. Então nós somos bem-aventurados. Eu preguei sobre um fariseu transformado lá no meio do ano, lá em junho, e agora, primeiro culto de oração, eu preguei sobre uma vida transformada, falando de Paulo. Paulo, eu usei o capítulo 22, versos de 1 a 22, dando um foco diferente nas duas mensagens, mas a importância da vida de Paulo para nós como crentes, nos espelharmos e vermos aquilo que ele fez para poder melhor servirmos ao Senhor. E agora nós temos uma nova passagem aqui em Atos, também falando desse homem Paulo, que vai nos trazer esclarecimentos sobre aquilo que é ser obediente à visão celestial. Então, qualquer que seja a obra que nós tenhamos que fazer, nós precisamos ver Jesus Cristo na sua palavra, para nós podermos manifestar esse Salvador. Somos salvos, mas dia a dia nós precisamos ver na palavra do Senhor, o Senhor falando aos nossos corações. Então, tanto no fariseu transformado como numa vida transformada, nós aprendemos que Deus pode salvar qualquer pessoa, por mais indigna aos olhos humanos que ela seja, da misericórdia de Deus, a pessoa pode ser salva quando ela coloca a fé em Jesus Cristo. Por quê? Porque não é boas obras que salvam a pessoa. Muitas pessoas acham que por fazer o bem elas não precisam de Jesus Cristo. Elas estão tão condenadas quanto aquela pessoa que faz o mal. Precisa pôr a fé no Salvador. Por isso que o homem é justificado pela fé em Jesus Cristo. E nós precisamos compartilhar a mesma fé que nós tivemos, assim como Paulo aqui está compartilhando com Agripa, com Festo, o preso de Jesus Cristo, compartilhando tudo aquilo que aconteceu com a vida
dele, a transformação que houve. Então, humildemente, nós precisamos entregar o evangelho às pessoas. Não podemos ser arrogantes porque eu já sou salvo e eu sou melhor daquele que é incrédulo. Não, ao contrário. Nós precisamos ter amor e misericórdia dessas pessoas, porque o Deus Todo-Poderoso teve misericórdia de nós, nos salvando sem nós merecermos. Então, Paulo teve a oportunidade de ter o sucesso na vida secular, mas ele abdicou de tudo isso para fazer a vontade de Deus, pregar a palavra de Deus. E deve ser um desafio para nós, mesmo que não sejamos um missionário como Paulo, nós devemos pregar a palavra de Deus. E aqui, mais uma vez, no capítulo 26, o homem de Deus transformado, ele está pregando a palavra de Deus a pessoas incrédulas. E é para isso que Deus ainda nos mantém nesse mundo. Em seu discurso aqui, ele testemunha a Agripa que ele não foi desobediente àquilo que Jesus Cristo fez com ele, porque Jesus Cristo entregou a responsabilidade a Paulo de pregar o evangelho, de ser uma testemunha, para que pessoas pudessem ser transformadas assim como ele foi. Então, para o salvo deve ser uma alegria servir a Cristo. Tem dificuldades? Ore a Cristo. Ore a Deus em nome de Jesus Cristo para que tu possa ter a força necessária, para que tu possa ter as oportunidades. E se tu tem as oportunidades, para que tu não negligencie as oportunidades, tenha intrepidez, não seja desobediente àquilo que Jesus Cristo fez contigo, para que tu possa proclamar o evangelho. E aquele que não é salvo, que não tem Jesus Cristo como Salvador, deve ver na vida de Paulo aquilo que Deus quer fazer com a tua vida também. Transformar um homem perdido, um homem sem esperança, porque o evangelho foi anunciado para ti e tu aplicou na tua vida. Quer esteja presente e não tenha Jesus Cristo, como vai nos ouvir e assistir pelas redes sociais mais tarde. Jesus Cristo quer, através da palavra do Senhor, transformar a tua vida. Então nós não experimentamos, como Paulo, essa visão celestial, mas nós experimentamos a mesma transformação, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele faz a mesma obra em cada coração. Não é por passe de mágica, é porque é o Espírito que atua no coração da pessoa. Então, por isso que nós, quando pregamos a palavra de Deus, nós fazemos o apelo para que a pessoa possa reconhecer Jesus Cristo. Porque pode ser a última oportunidade que a pessoa tem de crer no Salvador. É o que o Paulo aqui está dizendo. Ele sabia que ele estava preso ali porque Deus tinha um propósito e ele não podia se calar. Ele estava anunciando o evangelho. A Agripa, a Festo. Então, independente das dificuldades. É por isso, irmãos, que o nosso culto, ele usa a palavra de Deus. Hoje nós tivemos um visitante pela manhã que disse, amém, que essa igreja prega a palavra de Deus. Eu tenho frequentado muitas igrejas e vejo, traz teus óculos que nós vamos te curar. Traz o teu copo com água que nós vamos abençoar. Traz a tua carteira que eu vou orar por ela e tu vai ser abençoado. E tantas promessas falsas são feitas ao invés de pregar Jesus Cristo. Nós não pregamos folclore, nós pregamos Jesus Cristo. Vida, morte, sepultamento e ressurreição. Venceu a morte pelo meu, pelo teu pecado. Isso que nós pregamos. A pessoa pode não aceitar, mas é que isso Deus nos incumbiu de entregar. Então, a palavra de Deus, ela é genuinamente pregada por todo e qualquer um que subir nesse púlpito. Porque se ele subir uma vez nesse púlpito e não pregar genuinamente, ele não sobe mais. Por quê? Porque tem pessoas comprometidas nos bancos, os irmãos da diretoria, todos os crentes, em controlar aquilo que é pregado. Começou há 35 anos atrás com o pastor Roger e continua da mesma forma. A separação do homem, céu, inferno, pecado, condenação, é isso que nós pregamos. Versículo 20, ele diz, se convertessem a Deus fazendo obras dignas de arrependimento. Anunciamos o arrependimento, pois um dia nós nos arrependemos também. E nós devemos anunciar, é isso que Paulo está nos dizendo. É muito fácil proclamar qualquer outra coisa, ser um evangelho social, mas isso não agrada ao Deus Todo-Poderoso. Ele agrada aquele servo que é fiel. Então nós não queremos
igreja cheia de pessoas enganadas. Nós queremos igreja cheia de pessoas transformadas que têm a razão pela qual servem ao Deus Todo-Poderoso. Porque eram pecadores, condenados, mas em Cristo Jesus se converteram da sua condição através da pregação da palavra do Senhor. Então, nosso evangelho não é um evangelho barato. É um evangelho que tem o sangue de Jesus Cristo derramado pelos nossos pecados. Então, arrependimento dos pecados é o que o homem pecador condenado precisa ouvir. Versículo 19, ele diz: por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Está diante do rei, pode estar diante do presidente, pode estar diante de um tribuno, pode estar diante de um delegado, de um advogado, de qualquer personalidade. Nós devemos pregar a essas personalidades. Por quê? Porque nesse meio há carência do evangelho. Poucas pessoas são salvas nesse meio ao ponto de pregar o evangelho. Então, quando temos oportunidade, um folheto, entregar a palavra do Senhor para que eles possam se converter, praticar obras dignas de arrependimento, como diz Paulo no versículo 20. Isso incomoda muitas vezes a pessoa, porque o meu cargo, eu sou presidente, eu sou isso me traz orgulho e eu não posso me humilhar. Se não houver humilhação de um coração quebrantado, não há salvação na vida da pessoa. Isso é o evangelho. Porque o homem se despoja do seu eu, dos seus pensamentos, das suas ideias e aceita o Salvador Jesus Cristo. É o que Paulo aqui está tentando mostrar a esses tribunos. Ele foi levado como um preso, mas ele aproveitou a oportunidade. A dificuldade fez a razão para que ele pudesse pregar o evangelho. Versículo 19, ele diz: anunciei primeiramente aos que estavam em Damasco. O que ele anunciou? Aquela luz que ele viu. Ele foi obediente àquela transformação. Depois pode ler o capítulo 9 de Atos, versículo 6 em diante lá. Ele diz: e ele tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E o Senhor disse a Paulo: levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que convém fazer. Desde aquele tempo até agora, aqui diante de Agripa, ele está pregando a palavra do Senhor. Paulo foi obediente e respondeu de imediato. Nós devemos também, irmãos, sermos obedientes. Respondermos a palavra do Senhor. Quando? Quando ela é pregada. Foi para mim a palavra. Quando eu abro em casa para fazer meu devocional, o Senhor está falando comigo. Isso é para mim. Não é para o fulano, para o ciclano. Abandone o pecado. Se é salvo. E faça a vontade de Deus. Então, o que Cristo ordenou, nós vamos ver aqui nessa passagem, o que Cristo ordenou para que não só Paulo fizesse, mas nós fizéssemos até a volta do Senhor. Em primeiro lugar, a pregação da palavra de Deus consiste em arrependimento e conversão a Cristo. Versículo 20, ele fala ali: e se convertessem a Deus fazendo obras dignas de arrependimento. Nós sabemos que só através de Jesus Cristo o homem é salvo. Ele se achega ao Deus Todo-Poderoso. Lucas 24, 46 e 47. E disse-lhe Jesus: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, Cristo aqui, no capítulo 24, ele pregando o arrependimento, o próprio Senhor, logo depois da sua ressurreição, ele indo para Emaús com aqueles 2 discípulos que duvidavam que realmente Cristo havia sido ressuscitado, porque havia sido dado testemunho a eles, e eles estão conversando com o Senhor, e o Senhor mostrando a necessidade do homem de se arrepender, incluindo não só aqueles 2 homens, mas todos os homens. Por quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito para todo aquele que nele crê, para não perecer, mas ter a vida eterna. Então todo homem está convidado ao arrependimento. Sabemos que nem todos crerão, mas nós devemos propagar. Então, pregasse o arrependimento. O Senhor dá o exemplo aqui quando ele, logo depois da ressurreição, está pregando. Inclui o homem no plano de Deus. E a igreja aqui prega isso,
que Cristo é o reconciliador com Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque o pecado original quebrou a comunhão com Deus e passou a todos os homens, e todos pecaram e precisam crer em Jesus Cristo. 2 Coríntios 5, 18 a 21. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo, mesmo por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores de Deus. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então, se tu estás nos acompanhando pela internet, ou estás presente sem Jesus Cristo, a mensagem é: arrependa-te. Arrependa-te enquanto Deus dá a oportunidade. Por quê? Porque diante de Deus, o homem sem Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que ele é abominável diante de Deus. Ou seja, Deus não pode olhar para o homem natural em razão dos seus pecados. Mas quando ele vê Jesus Cristo na vida do homem, porque aceitou a salvação, ele olha com amor em Cristo Jesus em razão desse arrependimento. Lucas 22, 48. E dessas coisas nós somos testemunhas. Então aqueles dois homens no caminho de Emaús, eles já tinham ouvido, eram testemunha, mas uma testemunha muito fraca, porque quando Jesus Cristo perguntou o que estava sendo falado a respeito de Jesus Cristo, eles não tinham intrepidez para mostrar a fé. Isso acontece muitas vezes conosco, irmãos. Nós não sabemos mostrar às pessoas que elas precisam arrepender-se, assim como nós nos arrependemos um dia. E é tão simples. O que eu fazia, o que eu era e o que aconteceu comigo no caminho para Emaús, né? O que aconteceu comigo e agora o que eu sou. É simples, eu me arrependi. O que é arrependimento? É eu estar indo lá para aquele caminho, eu dar meia volta e mudar o caminho para cá. Isso é arrepender-se, é mudar de direção. Quando o homem está fazendo algo errado diante de Deus, em Cristo Jesus ele se arrepende e ele muda o seu comportamento, ele muda os padrões éticos, ele muda os padrões. Por quê? Porque os padrões de Deus são superiores aos padrões do homem. Então arrependimento é mudar a atitude, a direção, e só isso em Cristo Jesus. É por isso que nós pregamos, porque o homem não pode se achar todo autossuficiente com as suas boas obras ou com a sua forma de vida. Mateus 21, 28 a 30. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não, não quero. Mas depois, arrependido, foi e trabalhou na vinha do pai. Eu, o Senhor, vos digo, isso que quero que aconteça com a tua vida, o arrependimento. Então esse filho, no primeiro momento, rejeitou, mas ele, arrependido, se voltou para a vontade do Pai. É isso que Deus quer com a tua vida se tu não tem Jesus Cristo como Salvador. Que tu te arrependa, que tu deixe de lado a cabeça dura muitas vezes, ou a vida que tu estás vivendo que é fora da vontade de Deus, e se arrependa. Faça uma mudança completa na tua vida. Creia em Jesus Cristo como Salvador, para que tu não seja mais faltoso diante do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 2, 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Aqui está tratando da igreja de Tiatira, uma igreja envolvida na idolatria de Jezabel, uma igreja que servia a Deus, mas servia a idolatria comumente. Então Deus deu tempo para que aqueles membros daquela igreja se arrependessem. Deus, através da palavra, exortou para que eles pudessem abandonar o seu pecado. Porque Deus é longânimo, Ele dá tempo, só que esse tempo um dia ele vai cessar. Longânimo, ânimo longo, tempo para que a pessoa se arrependa de seus pecados. Muitos questionam, muitas vezes, por que Deus salvou
um bandido que estava lá na cadeia, um estuprador, porque Deus salvou ele e não me salva a mim, que sou uma boa pessoa, que ajudo todo mundo, que faço boas obras. Por quê? Porque lá na cadeia, aquele pecador entendeu, se humilhou diante de Deus, entendeu a sua situação e recebeu Jesus Cristo como Salvador. E o homem, muitas vezes, no seu social correto, no politicamente correto, vive cada vez mais longe de Deus, porque se acha autossuficiente. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porque Ele é longânimo para que ninguém se perca. Talvez possa ser hoje a última oportunidade para aquele que não tem Jesus Cristo como Salvador, possa crer em Jesus Cristo como Salvador. Parece que Deus está demorando. Nós escutamos tantas e tantas coisas aí, com esses acontecimentos do mundo, essas guerras, rumores de guerras e atitudes cada vez mais longe de Deus por parte das pessoas. Muitos dizem, o Senhor está voltando, mas não querem crer no Senhor. Sabem que o Senhor vai voltar, que foi prometido pelo Salvador, mas não creem no Senhor. João 3,18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no unigênito Filho de Deus. E o versículo 36 diz, aquele que não crê no Filho não tem a vida eterna, mas o que crê no Filho tem a vida eterna. E a ira de Deus não está mais sobre ele. Deus aplacou a sua ira porque creu em Jesus Cristo como Salvador. Conta-se a história de um médico que recebeu um comunicado no hospital onde ele trabalhava, de que havia acontecido um acidente ali próximo com uma criança e que era necessária a presença desse médico lá próximo daquilo. E ele se negou de sair lá do hospital, alegando que estava atendendo outras pessoas ou fazendo outras coisas. E uma outra pessoa foi lá prestar o socorro. Só que quando chegou lá, foi tarde demais, a criança já tinha morrido. Trouxeram a criança para o hospital e quando o médico viu, aquela criança era o próprio filho, que ele negligenciou o cuidado, porque estava envolvido com as coisas mais importantes do que salvar uma vida, e era a vida do filho dele. Assim é a pregação da palavra. As pessoas ouvem e acham que há coisas mais importantes para fazer no mundo do que crer em Jesus Cristo como Salvador. Talvez possa ser o último suspiro de vida da pessoa, e a pessoa vai ser lançada, conforme diz João 3,16, 18 e 38, longe de Deus, porque a ira de Deus se completou sobre aquela pessoa por não crer em Jesus Cristo como Salvador. Então aquilo que precisa ser feito de imediato, não se pode postergar, porque amanhã pode ser muito tarde. E eu li na leitura preliminar ali em Hebreus 12, versículo 17, porque bem sabeis que querendo ele ainda depois de herdar a bênção foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscasse. Falando aqui de Esaú. Tu ouves a mensagem e rejeita, não aceita para ter vida eterna. Um dia vai querer aceitar e não terá mais tempo. Agora tu podes crer e não queres. Um dia tu desejará crer lá no inferno. E não vai poder crer, porque vai ser tarde demais. É duro, mas é a palavra de Deus. Como falei, nós não estamos massageando o ego das pessoas. Nós não estamos pregando um evangelho barato. Nós estamos pregando a necessidade de arrependimento enquanto há tempo. Quando? Hoje. Hoje é o tempo que Deus te dá para crer em Jesus Cristo como Salvador. Gênesis 6,13, então disse o Senhor, não contenderás o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Deus limitou a vida do homem aqui nesse mundo. Aqui na época depois do dilúvio, o homem antes do dilúvio vivia até quase 1000 anos. Depois do dilúvio, Deus limitou a 120 anos. Muitos ainda viveram mais de 120 anos. Mas depois Deus foi diminuindo, conforme diz Salmo 90, pois somos consumidos na ira de Deus e somos angustiados diante dele. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um ligeiro
conto. A duração da nossa vida é de 70 anos. E aqueles que atingem 80 é canseira, é enfado, é coisa pesada. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Como? Aceitando a Jesus Cristo como Salvador. Então é a forma do homem se livrar da ira de Deus. Por isso que o arrependimento é necessário. O hino 186 do cantor cristão diz que o chorar não salva, nem o lacrimejar. Por quê? Porque não vai comover a Deus. Porque Deus entregou um precioso Filho para morrer pelo teu, pelo meu pecado. O sangue precioso foi derramado. Esse sangue é que salva, e não o chorar. O arrependimento é necessário. Só Jesus Cristo salva. Então, nesse primeiro tópico, a visão celestial de Paulo, ele não foi desobediente, ele pregou a palavra de Deus, porque ele sabia que Cristo estava voltando. Falando de 2000 anos atrás, Cristo estava voltando, porque havia prometido. E nós devemos, da mesma forma, vivermos como se Cristo estivesse voltando, pregando a palavra de Deus. Em segundo lugar, nos é imposta a pregação, porque a palavra de Deus consiste no protesto do pecador. Versículo 24 e 25. O pecador não quer ouvir, ele é contrário à palavra de Deus. E dizendo ele isto, em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Mas Paulo disse: não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Então o pecador, ele não concorda com a palavra de Deus. Mas isso, irmãos, não deve nos desanimar em pregar a palavra de Deus. Paulo não desanimou. Paulo continuou argumentando, mesmo que o pecador, Festo e Agripa, chamassem ele de louco, ofendesse a Paulo. Muitas vezes nós somos ofendidos por chamar a atenção das pessoas que estão indo para o inferno, para que possam ser arrebatadas do inferno. Elas vão se ofender, mas não desanime. Pregue a palavra do Senhor, porque a contestação vai existir. Talvez aquela pessoa não vai querer mais nunca falar contigo, mas aquela foi a oportunidade que Deus te deu para anunciar o evangelho a esta pessoa. Então, resistem em receber como verdade a palavra de Deus. Não acreditam na Bíblia, mas nós temos que pregar. A pessoa ouve e não se arrepende, e posteriormente não entende, porque será lançada longe da presença de Deus. Versículo 24, Paulo recebe a exortação: tu é um louco. E a palavra de Deus nos mostra que é pela loucura da pregação da palavra de Deus que o homem é salvo. 1 Coríntios 1,18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para os que são salvos é o poder de Deus. Versículo 21 do capítulo 18, do capítulo 1 de 1 Coríntios. Visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Versículo 25 do mesmo capítulo. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Por mais louca que seja a pregação, pregue. Não desista. Não tem problema me chamar de maluco. Não tem problema de rir, de caçoar, de debochar. Eu estou alertando aquelas pessoas porque um dia eu recebi o alerta. Então a fraqueza da carne de Cristo conquistou a vitória espiritual do homem através da ressurreição. Então Cristo nocauteou, versículo 25, mas ele disse: não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Versículo 23, e é isto que o Cristo devia padecer, é isso que ele está pregando, que o Cristo devia padecer e sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. A ti Agripa, a ti Festo. Então Cristo nocauteou Satanás, é isso que nós anunciamos, porque ele foi o primeiro da ressurreição. E nós um dia, irmãos, seremos glorificados com o mesmo corpo do Salvador.
um corpo semelhante da glória do nosso Salvador. Por quê? Nós seremos igual ao nosso Senhor no sentido da imagem e semelhança. Aquela imagem e semelhança que o homem tinha no jardim do Éden, antes do pecado, não se pode comparar, como falou o irmão Salomão na pregação da quarta-feira retrasada, não se pode comparar com a imagem e semelhança que nós teremos agora. Um corpo glorificado sem pecado, sem ação nenhuma da nossa carne e do inimigo sobre esse relacionamento eterno com Deus. Então, somos loucos. Por quê? Porque a cruz de Cristo é loucura para esse mundo. 1 Samuel 21, 12 a 15. E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante dos olhos deles, e se fez como doido em suas mãos, e esgravatava nas portas do portal, e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados: eis que vedes, este homem está louco, porque me trouxeste a mim? Faltam-me doidos para que trouxesse este que fizeste doidice diante de mim? Há de ser que este entre na minha casa? Não era normal aceitar um doido, mas Davi, para salvar a sua vida, ele se fez de doido, porque esse Davi aqui é o grande guerreiro, foi dito ao rei Aquis, aquele que matou, Saul matava centenas de milhares, Davi matou dezenas de milhares. Então ele tinha muito mais poder, então ele se fez de louco. Então a loucura traz salvação, nos mostra através dessa situação de Davi. Por mais doidices que as pessoas achem que nós como crente fazemos, porque não é o padrão do mundo, continue firme, irmão. Continue firme, irmã, fazendo a vontade de Deus. Se pareça mais com a cruz de Cristo, se pareça mais com o Salvador, para que as pessoas possam ver a necessidade de uma transformação na vida dessas pessoas também. Alguém poderá pensar que o pregador é louco, pregando da forma como estou pregando, mas é a loucura da cruz que nós pregamos, para que a pessoa possa ser transformada. E é assim que Deus salva, não pelo entendimento humano, mas pela palavra do Senhor. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 17. Paulo sempre obedeceu ao chamamento celestial. Ele obedeceu à verdade que transformou a vida dele e que dia a dia transformava a imagem e semelhança do seu Salvador, para que as pessoas aqui, como Festo e Agripa, pudessem ver Jesus Cristo refletido na vida de Paulo. Então a visão celestial de Paulo não foi desobediente, ele pregou a palavra para arrependimento e a conversão a Cristo. Houve o protesto, houve um não desejo do pecador, mas ele mostrou: é assim que Deus quer te salvar. Pode me chamar de louco, mas eu era assim. Agora eu sou transformado. E por último, a pregação da palavra de Deus da perspectiva de quem prega. Quem prega a palavra, ele tem uma perspectiva em relação ao seu público ou na internet. Qual a perspectiva? Versículos 27 a 29. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem seis que crê. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão? E disse Paulo: provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos me estão ouvindo, se tornasse tais quais eu, exceto essas cadeias, essas algemas. Então a perspectiva de quem prega, por isso que eu prego, e todo pregador prega, e cada irmão deve pregar aonde está, da forma a alertar a pessoa do seu pecado. A perspectiva é que a pessoa seja igual a nós, porque nós fomos transformados. Então tu não pode entregar para a pessoa nada mais daquilo que aconteceu com a tua vida. Essa tem que ser a tua perspectiva, senão a pessoa vai continuar em seus pecados. Não é tu que vai decidir pela pessoa. É o Espírito Santo que vai trabalhar no coração da pessoa. Mas tu precisa entregar aquilo que tu deseja que ela seja igual a eu, porque eu sou igual ao meu Salvador. Agora, para isso, precisa ter uma vida de santificação. Por isso que eu li também Hebreus 12:16. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus.
O crente é salvo e precisa viver de forma santificada, para que a palavra tenha poder, para que a palavra possa fazer efeito na vida daquele que ainda não conhece a Jesus Cristo como Salvador. Tais qual sou. Essa era a perspectiva de Paulo. Eu quero que vocês sejam que nem eu, menos dessas algemas. Por quê? Porque isso é imaterial. Agora, Deus quer te salvar, Agripa, Deus quer te salvar, Festo. É para isso que eu estou aqui pregando a palavra do Senhor. Agripa disse, eu cristão, olha o orgulho, eu me fazer cristão? Ele não vai querer ser cristão. Versículo 28, Agripa, sendo judeu, percebeu que Paulo estava fazendo algo a mais para que ele pudesse ter a fé em Jesus Cristo. Ele estava defendendo a fé. Ele, na verdade, estava tentando convencer Agripa de que ele precisava tornar-se um seguidor de Jesus Cristo. As pessoas não querem acreditar. Agripa conhecia os profetas, ele acreditava nos profetas, mas quando Cristo foi lhe oferecido, ele não quis crer. E assim é os nossos dias, irmãos. Nós entregamos um folheto, nós entregamos a palavra de Deus e as pessoas preferem não crer. Agripa sabia que os profetas anunciavam a Jesus Nazareno, aquele ao qual Paulo pregava, aquele que estava nas Escrituras, é o que Paulo pregava. Agripa se fez de rogado. Ele não foi sensível à palavra da pregação. Ele deu desculpas, ele simplesmente saiu pela tangente. Ele não aceitou a Jesus Cristo como Salvador. Jesus Cristo também, quando pregava a palavra, quando ele fazia seus milagres, ele era contestado. Mateus 21, 25 a 27, o batismo de João, de onde é? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram, não sabemos. Ele disse, nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Então os principais dos sacerdotes, assim como Agripa, conheciam aquilo que Jesus Cristo pregava. Eles eram inteirados, porque eles eram os principais dos sacerdotes, eram os anciãos, todos conheciam a palavra. Mas quando Cristo perguntou, o batismo de João veio do céu ou era dos homens? E aí eles, para não se envolver em polêmica, disseram, não sabemos. Assim como Agripa, não sei, eu não quero ser cristão. Se eximiram da responsabilidade de se posicionar. Então, a exortação da palavra de Deus ao salvo é para que ele possa ter conteúdo, ter conhecimento, para que possa, quando alguém pedir razão da sua fé, manifestar através da palavra do Senhor aquilo que ele tem crido, aquilo que Deus tem feito por sua vida e através da sua vida, para que as pessoas possam entender. Podem não aceitar, mas tu tem que mostrar a perspectiva para as pessoas daquilo que tu deseja que elas conheçam sobre o teu Salvador, aquilo que aconteceu contigo. O pregador, ou a pessoa que dá o testemunho, ela tem que ter essa perspectiva. Entregar o suficiente para que a pessoa decida ser igual a ti, porque tu é igual ao Salvador. E está entregando para a pessoa a palavra do Senhor. Por mais questionamento que possam existir, por mais tapar os ouvidos, por mais que as pessoas não deem crédito à pregação. Então Agripa, ele foi um hipócrita, porque ele ficou nos seus pecados ao invés de confessar seus pecados. Ele foi quase um salvo, ele foi quase um crente. Já ouviu isso? Mas não aceitou Jesus Cristo como Salvador. Assim é, muitas pessoas ouvem, não se posicionam. Por quê? Não querem perder as coisas do mundo, não querem perder suas benesses, seus prazeres e aquilo que eles estão comprometidos com o mundo. Não querem se comprometer com o Evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo estava sendo condenado aqui por pregar a palavra de Deus, mas ele pregou diante daqueles que queriam condená-lo. Mais tarde ele foi enviado para Roma e depois pereceu, mas ele não deixou de pregar a palavra de Deus. Quando
Quantas e quantas pessoas vêm à igreja com objetivos estranhos de não conhecer Jesus Cristo como Salvador. Mas nós pregamos a palavra. As pessoas podem não aceitar, mas nós pregamos. Talvez não seja aquilo que elas queiram ouvir, mas é o que o Deus Todo-Poderoso tem para dizer a essas pessoas. Por quê? Porque elas são religiosas, elas estão apegadas em seus costumes, nas suas tradições, mas longe de Deus. A religião é como se fosse uma droga, é como se fosse o álcool. Ela vicia a pessoa e ela afasta de Deus. O cristianismo não. Deus vem buscar a pessoa da sua condição, ao invés da pessoa, através da religião, querer se justificar diante de Deus. Jesus é o único caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus Cristo. Essa é a mensagem que nós pregamos. Hebreus 12, 23. A universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoado. Esses são os verdadeiros salvos em Cristo Jesus. Esses são aqueles que creram um dia na mensagem e vivem através dessa crença, dia a dia. Se converteram, são, como diz Paulo, desejam que seja como eu, tal qual eu sou, quero que tu seja. Isso é um desafio, então, irmãos, para a nossa vida como salvo em Cristo Jesus. Com doutrina, com a palavra do Senhor, nós mostrarmos que somos seguidores, não de igreja, mas seguidores genuínos de Jesus Cristo, que é o primogênito na ressurreição dos mortos, porque Ele morreu pelos nossos pecados. Então, a palavra de Deus está em nossos dias, ainda pregada com liberdade, porque muitos no passado sofreram perseguições, mas continuaram pregando. Assim como Paulo sofreu perseguição, mas ele pregou, e a palavra chegou nos nossos dias. Que seja um desafio para nós, como crentes, por pouco ou por muito, que todos se tornem como eu, um salvo em Cristo Jesus. Muitos e muitos precisam ouvir de cada um de nós a pregação da palavra do Senhor. Que Deus possa nos usar a cada um de nós nesse ano de 2024, para que nós avancemos com o Evangelho a toda a pessoa que possa crer em Jesus Cristo como Salvador. E aquele que não crê em Cristo como Salvador, que talvez não vai crer nessa pregação, não creu em outras pregações, talvez vai continuar virando as costas para Deus, né? O meu apelo, o meu desafio é que tu possa pensar sobre a tua condição espiritual e possa receber Jesus Cristo como Salvador. Agripa rejeitou, foi quase um salvo, perdeu a oportunidade de se arrepender. Então, arrependa-se, mude de vida. Assim é a palavra do Senhor, ela não volta vazia, mas ela faz a obra que apraz ao Senhor no coração dos seus ouvintes. Que Deus possa, com a sua palavra, receber honra e glória e exaltação. Amém?